potencial que ela tem de gerar, né, no caso, seria mais específico, os THMs, né? Então, seria uma sugestão minha, né, de estar incluindo, né, nessa proposta a inclusão do potencial de formação de THMs. Com relação a valores de referência, talvez a gente tenha que discutir, estudar, ver se tem algum artigo, alguma coisa assim que traga alguma referência para a discussão. Mas seria um ponto inicial, né, a gente pensar em incluir isso aí, bem como, né, que eu não vi na apresentação, a questão de DBO, DQO, talvez o carbono orgânico total, como uma forma também de avaliar, porque também é um elemento que está relacionado, né, à possível formação de subprodutos, não só THM, mas também os aloacéticos, né? E um outro parâmetro que eu acho bastante interessante, e também os relatórios da CETESB, de monitoramento das redes de monitoramento da CETESB inclui, é a condutividade específica. Então, o parâmetro de condutividade, principalmente para mananciais mais impactados por esgoto, por despejo, a condutividade tende a subir. E a gente sabe que essa condutividade pode estar relacionada a dificuldades no tratamento, aumento no consumo de cloro, toxicidade. Então, seria mais... Inclusive, a CETESB, nos relatórios dela, aponta como um valor limite, né, de condutividade 100 microsiemens por centímetro. Então, seria, por exemplo, acima de 100, já representaria um ambiente impactado. Enfim, são essas as considerações, né, de parâmetros que, né, e a gente pode estar conversando um pouco melhor, né, e estar tentando ver a viabilidade de estar incluindo na proposta. Então, essa é a contribuição que eu gostaria de dar. Obrigada, Ivan. A Rogério e Ana, algumas considerações. Ivan coloca aqui da inclusão do THM, do COT e da condutividade. E mais ainda, né, uma reunião específica para a gente se debruçar melhor, né, porque esse documento que o Rogério e a Ana trouxeram aqui foi importantíssimo, mas necessidade de colaboração de outros colegas. Isso, né? Rogério, Ana, tudo bem? Sim, perfeito. Vejam, a gente tem um GT Laboratório, a nossa querida Cassiana está em voo, né, deve estar dentro do avião voando lá para Recife, e ela que coordena, né, esse GT Laboratório, o Rogério está, a Ana está, a Karen, né, Ivan, enfim. Então, eu remeto para uma reunião específica com relação a isso, se vocês consideram isso importante, né, para a gente não ficar numa plenária grande dessa, e sim no GT, tá, do laboratório. Tudo bem? Rogério, Ana, Ivan? Doutora Rosiane, bom dia a todos. Oi, Baraldi, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Eu tenho uma preocupação com o rural, que nós usamos o adubo, o nitrato, não sei se isso cabe na discussão, eu fazer essa colocação. Rogério? Oi. Você ouviu o Baraldi? Eu não entendi bem qual é a preocupação dele. Parâmetro nitrato que ele está falando. Então, o nitrato, ele está contemplado na portaria, que realmente ficou difícil de ver, porque a gente passou aquele monte de tabelas e fica difícil de ver, mas dentro daquelas tabelas você vai encontrar o nitrato, que é um parâmetro de portaria, a gente propõe manter como parâmetro CONAMA. Então, isso a gente sugere manter ali como parâmetro, sim, seja para tratamento, vai ser importante para outros fins também. Tem a dúvida que o nitrato está lá contemplado. Obrigado, então. Estava ruim de ver aquelas tabelas lá, tinha muita coisa. Né? Estava muito, mas o pessoal vai receber, né? Os colegas... Isso, eu imagino que vocês disponibilizam todo o comentário do Ivan, que eu achei bem pertinente aos parâmetros que ele citou. Inclusive, ele fala da produtividade, que hoje é um parâmetro que muita gente usa. E os valores, às vezes, são tirados, às vezes, como ele citou, a CETESB usa lá o 100. Bom, de onde vem esse valor? Acharia interessante se isso tiver no CONAMA, com valores, assim, já definidos, que até facilita que todo mundo use os mesmos padrões de referência. Né? E no caso do QOC também é aplicável, o próprio TRM foi bem lembrado que quando eu coloquei a tabela dizendo que não há necessidade de subprodutos, mas realmente existe essa questão do potencial de informação, e isso sim seria relevante quando você fala em água bruta. Parabéns, Rogério, obrigado da informação, viu?
Obrigado. Valeu. Perfeito, é isso. Alguma outra colocação? Mais alguém? Rogério, só mais uma. O Baraldi falou sobre o nitrato. A amônia está inclusa, né, dentro dos parâmetros, né, da portaria, né? Sim. A amônia também está inclusa. Hoje ela tem a amônia, inclusive, o CONAMA, se eu olhar, ele é um dos parâmetros que ele mais se debruça, né, porque ele coloca diferentes formas, baseado... Ele está até mais, vamos dizer, explicado no CONAMA do que na própria portaria. Mas a portaria, realmente, você tem um parâmetro, né, 2 miligramas por litro, então a gente sugere que seja mantido. Agora, realmente, é preciso se alinhar, né, porque realmente o valor de amônia, quando você fala água tratada e água bruta, são coisas diferentes. Mas o CONAMA, até assim, você pegar, ele faz não sei se eu estou com, acho que eu não estou com a tabela aqui, mas ele faz uma diferenciação até pelo, deixa eu ver se eu acho aqui, a parte da amônia, ele faz uma diferenciação, nem eu não estou enxergando aqui as letrinhas pequenininhas aqui, não sei se eu acho aqui que eu falo para vocês. Quando eu estou com o CONAMA aberto aqui, sei que tem o bom se enxergando aqui. Mas no caso do CONAMA, ele faz uma diferenciação. Depois, se tiver a curiosidade de olhar no CONAMA, ele faz até uma diferenciação ali. Por faixa de pH, né? Isso, perfeito. Por faixa de pH, perfeito. Então, isso acho que é bastante relevante que se mantenha. Eu falo da amônia porque, em termos de tratabilidade, é um parâmetro fundamental. Fundamental, sem dúvida. Porque se você não fizer o breakpoint, você não consegue fazer desinfecção. E se você não eliminar a amônia, você não faz o breakpoint. Então, realmente vai ser fundamental. Então, ok. Acho que encaminhamos. Então, vamos aprovar o encaminhamento. Encaminhamento, nós temos GT Laboratório. Essas considerações, essa apresentação do Rogério e da Ana aprovado na plenária aqui. As inclusões do Ivan também consideradas, né, nesse documento. Iremos fazer uma reunião só do GT Laboratório, onde as pessoas estão participando lá e tem uma lista de colegas, e que ali vai se debruçar no documento final, trazendo, né, os 5 eixos. E aí depois a gente encaminha isso para uma plenária maior da proposta da CETESAM. Lembrando o seguinte, né, só para a gente tirar a nossa angústia, o que a gente às vezes delibera na CETESAM, o que a gente encaminha, não quer dizer que lá na frente vai ser aprovado. Isso é uma realidade da portaria 888, que tem quase 2 anos a gente pedindo para rever na área rural. Na sequência, a Ana e o Baraldi vão falar. Mas o que interessa é a nossa responsabilidade. O que a gente está encaminhando, o que a gente né? O que a gente propõe. Se lá do outro lado não demorar muito, não tem problema, nós fizemos a nossa parte. O que eu acho que isso é mais importante. Então, a gente vai dar mais um passo aqui da gente olhar para essas diferentes águas que tem a ver, né? Recreação, água para fins potáveis, enfim, e agricultura, para a gente poder depois estar discutindo e encaminhar um documento, tá bom? Então, é isso aí, muito obrigado, Rogério e Ana. Passando para o próximo item, nós tivemos um evento importante do rural, né? O saneamento rural, sim, está olhado, era negligenciado, agora menos, está todo mundo ouvindo, olhando e tal, e nós precisamos, então, destacar e criar política pública e governança para o item saneamento rural. Então, nós convidamos aqui o Baraldi e a Ana para estar falando como é que foi o evento, quais foram os encaminhamentos do evento que foi na temática do saneamento rural na semana passada. Eu pedi para a Ana colocar a programação aqui, para todo mundo ver qual foi a programação, e pedir para o Baraldi e a Ana se pronunciarem aqui. Obrigado, Baraldi e Ana, por estarem aqui com a gente. A palavra é de vocês. E aí, Baraldi, quer começar? Não estou ouvindo, você está com o telefone...
Eu prefiro que a senhora fale, depois eu faço a minha fala aqui. Primeiro, a senhora que tem conhecimento profundo da matéria. Ana, eu pedi para a Ana colocar a programação, só para vocês, né, estarem colocando, né, o painel 1, como é que foi, o que retratou, que eu acho que é mais fácil, né, de estar conversando, principalmente aqueles colegas que não participaram do evento. E convidar, né, a turma para ir lá no YouTube. Ana, você consegue colocar aqui? Ela colocou e saiu de volta. Olha, já estou colocando já. É que teve eu coloquei a programação anterior. Então tá bom. Ana. Todas as apresentações estão no site do PCJ, na parte da Câmara de Uso e Conservação de Água no meio rural, não é isso, Baraldi? Não sei se já estão, mas se não estão, devem estar chegando. Foi informado lá que o Comitê PCJ colocaria todas as apresentações. Então, no primeiro painel, a gente fez uma avaliação dos planos municipais para a área de saneamento rural. Foi convidado o Sérgio Raveira, né, que é o presidente da agência de bacia, e depois foi feita uma apresentação de um plano municipal em andamento, que é o de Itatiba. Então, o que a gente chegou à conclusão é que realmente nós vamos ter que rever o termo de referência que está sendo utilizado, que é um termo de referência que foi feito a partir do 1º de Olambra, para depois a gente fez uma junção dele com o da FUNASA, foi criado um grupo no âmbito da Câmara do Rural, estudamos e saiu esse termo de referência que também está disponível no site do PCJ, né? Então, ficou muito claro que, muitas vezes, por exemplo, no caso de Itatiba, a firma que ganhou o plano é uma firma fora de São Paulo, que apresentou o menor preço. Só para vocês terem uma ideia, a previsão que nós tínhamos era de pagar em torno de R$180 mil por esse plano, e a firma ganhou com um valor abaixo de 100. Então, o que é que isso trouxe? Trouxe uma série de problemas. Eles não tinham gente dentro da organização da empresa para fazer o plano que realmente entendesse do assunto. Foram previstas, praticamente, não tinha previsão de visita a campo. Então, você fazer um plano municipal de saneamento rural sem ir a campo, sem ver como é que as pessoas fazem hoje o seu abastecimento de água, a sua disposição de esgoto e de lixo, e mais ou menos também se tem algum grave problema de drenagem, o plano realmente tem tudo para ficar incompleto, né? Mas aí nós chegamos à conclusão que a gente tem que criar um grupo, né, Baraldi, dentro do âmbito da Câmara do Rural, para rever esse termo de referência e fazer outras coisas que façam ele avançar. Uma coisa também muito importante, ficou claro, é a falta de preparação e de conhecimento das próprias prefeituras. Então, quanto menor a prefeitura, o problema se agrava mais ainda, né, para dar acompanhamento a esses projetos, né? Então, nós vamos criar um grupo interno dentro da Câmara do Rural para rever esses critérios. E outra coisa é que a participação a meu ver, a participação da FUNASA, tanto no âmbito federal como no âmbito estadual, no evento foi muito boa. Nós tiramos com o presidente da FUNASA a possibilidade de uma cooperação técnica maior no estado de São Paulo, até para tornar fazer cursos, dar apoio técnico para esse tipo de projeto. E no âmbito estadual, que atualmente o superintendente regional do estado de São Paulo é o Adam, que é uma pessoa conhecida, que participa sempre das nossas reuniões, nós ficamos com a promessa de que eles nós teríamos acesso àquele ônibus
que faz as análises locais nos municípios. Chegamos à conclusão que é importantíssimo que tenhamos as condições da água que se bebe atualmente nessas comunidades rurais, né? Dentro de cada um dos municípios. Então, temos essas duas promessas. A promessa da Superintendência Regional nos ajudar nos municípios que estão fazendo esses planos de levantamento das condições da água que está sendo bebida pela população, dentro do diagnóstico que tem que ser efetuado, e o compromisso da FUNASA nacional de ter um programa maior que eles estão detalhando de apoio técnico às prefeituras até 50 mil habitantes, que é o foco deles. Então, é isso que eu tinha a dizer. Eu acho que foi muito proveitoso. Nós vamos também criar um grupo, já tivemos um grupo de estudo da portaria 888 com sugestões para o rural, que foi encaminhado à FUNASA, e ficou acertado que esse grupo agora seria maior, seria um grupo nacional. Então, desde já, convidamos vocês da CTSAM a participarem desse grupo, para a gente, então, e convidar outras, não ficar só restrito ao Comitê do PCJ, mas a todo o Estado de São Paulo e outras pessoas fora do Estado de São Paulo que queiram discutir esses padrões que nós estamos sugerindo que sejam aplicados à área rural. Porque do jeito que está sendo inviável, o pessoal não está fazendo as análises, então fica todo mundo fora da lei, né? Mais ou menos isso que eu tinha a dizer. E você, Baraldi, o que é que você complementa aí? Então, eu acho que foi tão uma família trabalhando em prol da água tratada por rural, né? Sim. Eu acho que, no fundo, o Sérgio Razeira tem vontade também de trabalhar com os planos municipais de saneamento rural. Isso nos dá uma força muito grande, né? Mas outra coisa que eu achei que foi muito importante é a abertura da gente poder fazer uma parceria com a CISAR, que a CISAR leva água tratada no meio rural lá no Ceará, né? Sim. Então, eu acho que isso daí é uma parte, para mim, é muito importante, essa janela aí. Sim, eu não quero dizer que o comitê não tem capacidade, tem, mas é que a CISAR, uma associação que ela é muito forte, né? Ela tem o rumo, a forma de agir, de maneira que não falta água tratada e limpar o entulho nosso do meio rural, né? É verdade, eles têm um modelo que é um modelo de associativismo, né? Você lembrou bem, usar esse modelo, né? É um modelo em que a população participa efetivamente, Isso, mas com apoio, sempre com o apoio de algum órgão do Estado, né? E eles conseguem acesso a vários tipos de financiamento, tanto internacionais como nacionais, né? Eles têm uma formação muito interessante, que eu acho que realmente merece ser copiado, né? Era essa só a minha sugestão, viu? Tá bom. Uma pergunta, é o Cláudio daí de Santa Bárbara. Pessoal, está me ouvindo? Sim. As sugestões do Rogério e da Ana, eu de acordo com eles, também bem lembrado isso, então, né? Para a gente colocar também o carbono orgânico total e o potencial de formação de PHM, né? E a condutividade. Então, estou aí de acordo com a sugestão dele. Mas no caso do saneamento rural, que eu nem li o documento, estou por fora, mas esse termo de referência do saneamento rural, como que seria? O município, né, contrataria uma empresa para implementar o saneamento rural na população que vive nessa região,
mas aí a empresa, ela teria que fornecer todos os materiais, o serviço, seria isso? Ou esse termo de referência é uma referência para o município implementar isso? Eu estou meio por fora da parte do saneamento rural, porque normalmente eu morei na área rural, né, acho que uns 15 anos, né? Normalmente a gente tem um poço artesiano, né, que normalmente não se faz o processo de infecção, e aí a gente também tem lá uma fossa, né, se abre um buraco e se tem ali, você descarta, né, o esgoto nessa fossa e aí está infiltrando no solo normal, né. Hoje mudou isso daí, né? Nós temos fossa já com outros materiais, né? Mas é essa a ideia do saneamento rural? Não. Posso responder, Baraldi? Pode, doutora Ana. Olha, o que aconteceu é que nós vimos que todos os planos, mesmo os planos que tem aí na bacia do Piracicaba, a parte do rural, eles simplesmente pegam a população que não é urbana e diz, é rural e vai ter fossa. Muitas vezes você tem agrupamentos rurais que não são unifamiliares. Você tem um conjunto de 20, 30 casas, ou um conjunto de casas da mesma família, que podem ter soluções também conjuntas, né? Então, não adianta você admitir que a solução vai ser ter um poço e ter uma fossa, principalmente uma fossa negra, que não é uma fossa revestida, que não é uma fossa, muitas vezes, numa posição que não contamine o poço, nem a do seu terreno, nem a do vizinho, e isso foi mostrado pelo professor Adriano, na apresentação dele, várias soluções em que as pessoas usavam esse modelito, e que estava evidente, eles fizeram análise e viram que as pessoas estavam tomando água contaminada. Normalmente elas não acreditam. As pessoas da região, quando você quer, muitas vezes no caso lá de Olambra, foram disponibilizadas algumas fossas prontas, fossas céticas bem construídas, e muitas vezes a população local não aceitou. Ela achava que a dela estava boa. Porque ela não tem, eu acho que a análise de água, levar essas análises para a população ver nas reuniões, nas rodas de conversa, que são obrigatórias de serem feitas na área rural, é um fator importantíssimo para você ter a cooperação da população. A cooperação da população é muito importante. E outra coisa que a gente tem que ver dentro de São Paulo, que tipo de população mora no rural. Muitas vezes a população do rural é feita por pousadas, tem o ecoturismo, muitas vezes cheio de pequenas pousadas que não se sabe até que ponto elas estão com um sistema de água, esgoto e lixo de forma sustentável. O prefeito não toma conta disso e nem o Estado, né? Eles estão sempre responsáveis por eles mesmos, muitas vezes com muito pouca informação. Então, o Plano Municipal de Saneamento Rural, no fundo, é um diagnóstico mais bem elaborado, com uma série de números de visitas, com reuniões com as pessoas da área rural e a criação de 2 grupos de trabalho feitos por oficialmente pela Prefeitura. Um grupo que decide recursos e um outro grupo que pode ser de qualquer associação, pode ser de sindicato, pode ser de associação como é a ABAS, para ajudar a Prefeitura a fazer esse plano. No caso da Prefeitura, muitas vezes ela criou grupos muito pequenos, porque o corpo de funcionários dela é muito restrito. Então, a gente precisaria que eles tivessem um maior apoio técnico, tanto para colocar o termo de referência para contratação, colocar na mídia, né? E achando também que o critério do menor preço não é um bom critério. Teria que ter uma empresa que tivesse um mínimo
de conhecimento do que é um plano de saneamento rural. Como tem sido feito poucos, não tem sido feito muitos, agora, há pouco tempo, o Ministério das Cidades contratou 30 planos municipais de saneamento rural. Já já nós vamos querer saber em que pé que eles estão. Os do PCJ, nenhum está concluído, mas vários deles apresentaram esse tipo de problema. E você veja que agora que vai ter eleição esse ano, aí se muda o prefeito, aí os grupos da prefeitura mudam, aí fica um negócio meio solto. Então, nós temos que ter melhor definido como é que funcionam esses grupos indicados pela prefeitura para acompanhar o projeto, como também esse tipo de apoio técnico que seria dado para eles. Então, vamos fazer uma análise disso. Eu acredito, posso até perguntar aqui ao Baraldi, que mesmo que a pessoa não seja da Câmara do Saneamento Rural, sendo por dentro da CTSAN, se quiser fazer parte desse grupo, acho que é possível, não é, Baraldi? Sim. E ajudaria, se algum de vocês tiver interesse, quiser participar dos dois grupos, um sobre a portaria e sobre os novos parâmetros que a gente está indicando para o rural, e também como avaliação do termo de referência e da contratação desses planos. Agora eu entendi. Então, na realidade, o termo de referência é para contratar uma empresa para fazer o plano de saneamento rural. Agora eu entendi. Depois daí, quem tem que implementar é a prefeitura. Mesmo que ela implemente com recurso do Estado, da FUNASA, ou até tem bancos, dependendo do tipo de comunidade, você consegue investimentos da Coca-Cola, da Ambev, tem todo mundo nesse grupo, nesse modelo lá do CISAR, que o Baraldi falou. Deixa eu desligar esse telefone. O Baraldi falou, eles conseguem investimento de tudo que é jeito, né? Nível privado, estatal, internacional. Por quê? Porque eles têm uma estrutura da gestão desse sistema muito eficiente. Muito eficiente. É um sistema de associação e que manda é a própria comunidade. A comunidade está presente em tudo. É isso. Obrigado, Ana. Já vou passar para o Petros, mas é só para o encaminhamento, só para a gente, né, não fazer um encaminhamento lá no final, mas o encaminhamento que a Ana e o Baraldi fizeram, já tem esses grupos de trabalho na CT Rural, com relação à questão da portaria e a questão dos planos municipais de saneamento rural, e aqueles que quiserem da CTSAN colaborar de forma voluntária, é muito bem aceito, certo? Então, é só colocar o nome e a gente depois encaminha para a CT Rural. Obrigado. Petros? Bom dia, Ana, Lúcia. Muito bom vocês verem de novo, porque foi você que nos ajudou no primeiro plano pequeno, certo, da Alhambra. Rosiana também, bom dia, certo? Então, eu estou gostando que estão procurando acionar de novo um pouquinho esta implantação, que é possível, que eu acho que não deveria ser tão complicado como que por enquanto que está no Programa Nacional de Saneamento Rural da FUNASA. Eu posso entender que mesmo qualquer grupo de técnicos que entendem um pouquinho muito do saneamento, certo? Tem que obedecer todas as 263 páginas do Programa Nacional de Saneamento Rural da FUNASA, vão ficar, desculpe, fica louco. Tanta coisa que tem que fazer tanto pesquisa, tanta organização, tanta reunião, e sendo que realmente cada casa é um caso, de modo de dizer, tem que ir para esta pessoa, alguém tem que ir e realmente trocar ideia com esta pessoa, primeiro, se ele quer, certo? Você falou que o Alhambra tinha alguns que não queria, pode ser um ou outro, porque nós já implantamos mais do que 200, e queremos implantar mais. Mas tem que obedecer todo este plano do FUNASA, exigindo isso dos técnicos que vão fazer os planos
saneamento para os municípios, eu estou com medo que não vai para frente, você não consegue atender tudo. Vai ter tanto custo que é mais caro do própria implantação do peça de um biodigestor, que é simples e não muito caro. Mas eu concordo que tem que ter realmente uma atenção para cada pessoa, certo? E saber como que funciona, como a prefeitura, e depois sempre verificando se foi feito bem colocado, como a firma coloca, certo? Que é muito importante, porque meu lugar, certo? No meu sítio é meu. Isto não é questão de aquele vizinho que mora 500 metros para frente. Certo? Vocês falam, sempre tem que ser reunião em grupo. Isto é legal, se consegue. Nós fizemos, no fim de conta, também algumas, certo? Se não vem todo mundo que se quer, que é necessário, mas mesmo assim a prefeitura nossa foi com essas 200 unidades e conseguimos colocar sem muito problema, não. Então é uma questão, eu acho que de essas pessoas contratados, de saber realmente o que é necessário, certo? Porque lá tem muito problema de dizer, atender tudo este programa da FUNASA não é possível. Então acredito que não é mal de não querer fazer, mas ainda não conseguir fazer tudo que existe para uma coisa tão simples. Isto quem eu gostaria de verificar com vocês, como aves, vocês colocaram para nós um bem mais simples e deu certo. E mais lugares, Socorro, eu acho que também deu certo, com uma forma bem mais simples do que está escrito lá na FUNASA, certo? Então temos de verificar se podemos fazer um básico para os municípios, certo? Simples, mas funcional, certo? Eu concordo com vocês, tem que ser funcional. Então, essa é a colaboração que eu estou preocupado um pouco com a possibilidade de realmente fazer. Mas nós temos de fazer, temos de achar uma forma, porque são pessoas tão importantes que estão na cidade. Então, gostaria de colocar e verificar como que nós podemos fazer esses planos possíveis. Esta é a minha ideia. Muito obrigado de ouvir e ter a senhora de novo para tê-la aqui, que é um prazer. Muito obrigado pela ajuda que vocês fizeram para nós naquela época. Obrigado a você, Petros. Realmente, se você pegar, nós estamos acompanhando agora um trabalho que o pessoal está fazendo no Vale do Ribeira, é outra realidade. Estão fazendo lá em 5 quilombolas, eles já têm água, mas o próprio sistema, a gestão do sistema de água está muito ruim, então precisa fazer o tratamento de esgotos dos sistemas dele, está sendo apresentado algumas soluções, mas a grande preocupação é, depois